Lembra do Trump antes da posse, falando grosso com China e Rússia, falando que ia forçar a Rússia a acabar com a guerra, que ia impor mais sanções, prometendo colocar sanções nas importações da China de 60% até 100%? Pois é, era só pegadinha do malandro, foi só sentar na cadeirinha. Todas aquelas promessas de ir para cima de China e Rússia viraram fumaça e agora ele já está todo amiguinho dos caras. Aquela tarifa de 60% sobre os produtos chineses já virou 10%. Os TikTok que estava banido já deu um jeitinho, fez um puxadinho e a China vai poder continuar com o TikTok lá nos Estados Unidos. Entretanto, para continuar bancando o machão para claque de idiotas, o Trump está falando grosso com gente pobre, imigrante, gente como aqueles brasileiros que fugiram do Brasil durante o governo Bolsonaro, mas que se dizem patriotas e estavam lá ralando, limpando privada, dando sangue pelos Estados Unidos e que estão sendo todos colocados em aviões e sendo deportados de volta para nossa pátria, pior, sendo tratados pior que cachorro, acorrentados como se fossem criminosos. Outros grupos que também estão sendo perseguidos para mostrar que o Trump é durão são as pessoas trans, que inclusive no sistema carcerário ele faz a pirraça de colocar as mulheres trans junto com os homens nas mesmas celas, ou seja, para humilhar a pessoa sem necessidade. Afinal, ele é muito bom para ir para cima de gente pobre, gente frágil, gente que não tem como se defender. Entretanto, com China e Rússia agora, ambos inclusive com mísseis supersônicos, hipersônicos, que podem chegar à costa dos Estados Unidos em poucos minutos, de repente o machão descobriu que é melhor conversar, que ele não quer evitar de todas as maneiras conflitos, que o mundo foi feito para todos poderem ganhar dinheiro e, segundo ele tem à sua disposição uma mina de ouro para oferecer para a China e também aí para a Rússia. Pois é, gente, esse é o verdadeiro Trump, um cara que fala grosso com pobre e trans, mas fala fino com quem tem poder de verdade, que é Rússia e China. E você aí com medo danado desse sujeito, achando que ele vai invadir o Brasil, tomar a Amazônia para libertar o Bolsonaro. Acorda, gente, esse cara só compra briga com quem não pode, tá lá humilhando o pessoal do México, que ele sabe que depende economicamente dos Estados Unidos, porque é o principal parceiro comercial, então ele pode humilhar, fazer todo tipo de chantagem, que sabe que os caras terão que abrir as pernas. Mas o Brasil, Rússia, China, BRICS, ele, lógico, vai tentar sabotar, vai utilizar os seus amigos aí das redes sociais para tentar criar guerra híbrida, como a gente viu aí no caso do Pix no Brasil, mas não vai passar disso, não vai pôr tropa aqui, não vai vir para cima, não vai passar das bravatas de sempre. Porque ele, assim como o Bolsonaro, ronca muito, conta uma história por dia, entretanto, na hora de ir para cima é só de coitado, só daquele que estava lá ralando, trabalhando, que ele vai para cima, e aí ele vai para cima pegar a pessoa até dentro de igreja, até dentro de escola para humilhar. Agora o rico, países poderosos, nações poderosas, é essa conversa fiada, ia para cima, ia sobretaxar os produtos chineses, e aí ia fazer o quê? Ia quebrar os americanos que não conseguem produzir nenhum prego mais? Pois é, não vai fazer nada, dos 60% já caiu para 10% e daqui a pouco vai ficar do jeito que está mesmo, porque com a extrema-direita no poder, nós já experimentamos isso. É muita conversa mole, é muita ameaça. Olha os nossos militares, vou dar golpe, fica o tempo todo ameaçando que se o governo não fizer garantir as mordomias que eles querem, eles vão usar os poderes das armas para tomar o poder. Olha como eles tomaram o poder aí naquele golpe Tabajara mal feito de gente incompetente. Gente que quando está no governo não sabe fazer nada. Aliás,
todas as ações que o Trump está tomando até o presente momento demonstra que ele não consegue entender nem o que é o capitalismo direito, com suas propostas ridículas de vou baixar impostos para as empresas se instalarem nos Estados Unidos, como se elas já não estivessem instaladas aonde não tem impostos, e vão para os Estados Unidos, onde a mão de obra é uma das mais caras do mundo. Acorda, né, Trump? Seu barquinho vai afundar, e é por isso que você precisa dos seus amiguinhos aí das redes sociais para poder liberar geral nas mentiras e você continuar enrolando o povo fingindo que tá bom, igual tem gente acreditando que a Argentina tá uma maravilha com o Milei, como teve gente que mesmo depois de comer osso, roer osso no governo Bolsonaro, ainda até hoje fica com saudade. Portanto, gente, quem cai, se não caiu a ficha ainda, olhe para os fatos, e os fatos concretos são que prometeu fazer um monte de coisa, mas só soltou um bando de vagabundo da cadeia, porque se ele quiser dar um golpe de novo, ele precisa que essas pessoas acreditem que que ela pode tentar, que depois se der errado ele salva elas, ele não vai largar na mão, ele não é igual o Bolsonaro, que empurra o pessoal para o buraco e depois tira o corpo fora. Então ele fez mais pensando nele do que nos outros, e veio aí para dar um discurso retórico para gente ressentida, recalcada. Ele começa a perseguir o pessoal que está lá embaixo, culpar os latinos pelo fracasso dos Estados Unidos, pelo aumento absurdo da desigualdade, que faz com que o americano médio tenha uma vida medíocre, pobre, que vive para trabalhar e para morar em trailer, ou então ficar pagando prestação da casa própria o resto da vida, viver atolado em dívida, sem conseguir respirar ou pensar. Portanto, o império está caindo e vai cair cada vez mais com o sujeito. Afinal, o mundo não é feito de bravatas, é feito de atitudes. E as atitudes estão aí. Fala fino com Rússia e China, fala grosso com pobre e trans. E quem é que determina as coisas no mundo? São as atitudes que você faz com os fortes, não a violência banal e desumana e covarde que se faz com os fracos. E você, o que pensa a respeito? Deixa aqui seu comentário, se inscreva no canal, senta o dedo para compartilhar, não esquece de deixar seu like e lembre-se, nós avisamos, é uma espécie de Bolsonaro, bateu o pé, afina. Mesma coisa, inclusive é o que vai acontecer com o Brasil. Pode falar uma bravata ou outra, mas o Lula ele respeita, pode ver que até agora ele não foi para cima, cutucar a onça, e ele pegou e falou, eles precisam da gente mais do que eu deles, inclusive porque provavelmente estava se referindo a esse bando de cachorro vira-lata bolsonarista que tem no Brasil, que vai lá lamber a sua sola de sapatos, porque ele sabe que nesse jogo atual da geopolítica mundial, ele não pode abrir mão, querer partir para cima do presidente Lula, quiçá do Brasil, porque é aí que o império cai de vez.